Olá, está no ar mais um Câmara em Debate. Aqui nós recebemos convidados importantes e também os vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes para discutir temas que fazem parte do nosso dia a dia. O assunto de hoje é o modelo de escola cívico-militar e sua implementação em cidades como Mogi das Cruzes. E para falar sobre o assunto, os nossos convidados de hoje estão aqui comigo, o vereador Felipe Lindsay, vereador no seu primeiro mandato, eleito aí com 4.322 votos, presidente também da Comissão de Segurança. E também o tenente Coimbra, deputado estadual por São Paulo, primeiro-tenente do Exército, foi eleito em 2018 e reeleito em 2022 com mais de 209 mil votos, formado em administração, tenente e pós-graduado em política. Atuou no Exército aí por 9 anos e ele é autor da Lei Complementar 1398, que regulamenta, então, o modelo de escolas cívico-militares em São Paulo. Muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos. Eu que agradeço a oportunidade, ainda mais estando com Felipe Lindsay, que é um grande vereador e um grande amigo. Vamos começar, então, explicando para quem está acompanhando a gente, vereador e tenente, como é que vocês definiriam o que é esse modelo de escola cívico-militar? A escola cívico-militar é aquela escola que resgata a disciplina do passado. Aquela escola onde o aluno tinha direitos, mas também tinha deveres, onde o professor era respeitado, onde o professor tinha tranquilidade para lecionar e, obviamente, os resultados vinham. Então, hoje, infelizmente, o que a gente vive dentro das nossas realidades escolares, dentro das nossas escolas, é exatamente o oposto. É uma geração que pode tudo, não deve nada. Uma geração hoje que os docentes, os professores, aliás, os professores e os diretores, sentem medo de lecionar, sentem medo de questionar os alunos. Os alunos confrontam os professores, os pais muitas das vezes confrontam os professores. Então a escola cívico-militar ela resgata essa disciplina e o foco são as escolas que existem mais processos de vulnerabilidade, seja essa vulnerabilidade social, por alguma ocorrência que possa ter existido ou até mesmo por nota, aquelas escolas que não estão acompanhando a média do Estado. Vereador, e por que o senhor acha importante ter esse tipo de modelo aqui na cidade, no estado? Certo, nós temos aqui escolas estaduais em grande vulnerabilidade social e também com o IDEB muito baixo, no caso o índice da educação básica, como por exemplo as escolas que nós conseguimos implementar, né? E quando eu digo nós, me refiro a mim, ao nosso mandato e também ao mandato do deputado Tenente Coimbra, que foram as escolas Frei Timóteo, ali no distrito de Brás Cubas, próximo a Jundiapeba, né? E nós temos ali também a Euclides de Jesus Erbini no Jardim Margarida, que são escolas que têm um problema social muito alarmante, né? Como o deputado muito bem pontuou, inclusive nós acabamos de visitar essas escolas novamente e os diretores nos relataram a realidade nua e crua. Tá? Alunos que chegam armados com facas, com muitas das vezes até armados, consumo de drogas, é um desrespeito muito grande por parte desses alunos. Infelizmente nós temos uma cultura de desrespeito aos profissionais da educação, né? Uma falta de senso de hierarquia, de respeito, e eu vejo que o projeto das escolas cívico-militares, ele tem essa responsabilidade, né, esse papel, não somente de buscar corrigir essas mazelas sociais, de corrigir também o problema da educação no sentido da melhora desse IDEB, como também de trazer ética, ordem e disciplina, que são valores essenciais para o bom funcionamento de qualquer sociedade saudável. Tenente, vamos falar um pouquinho da lei complementar, né, 1398. Como é que foi esse processo de construção, articulação política dessa legislação? Perfeito. Vamos começar. Na verdade, o nosso trabalho com a Escola Cívico-Militar inicia em 2019. Eu, obviamente, como tenente do Exército, acompanhei os colégios militares, que são diferentes de escolas cívico-militares, e via as ilhas de excelência que são esses programas. Dão resultado prático, não só em nota, onde eles são colocados, mas também em aprovação em concursos, em aprovação em vestibulares, até mesmo em programas, né, programas famosos, como Soletrando, constantemente tinham alunos dos colégios militares. Os colégios militares, eles são de dotação orçamentária das Forças Armadas, são voltados para filhos de militares. E aí sempre
pensando de que forma a gente poderia trazer essa realidade, essas ilhas de excelência dos colégios militares para uma realidade pública, gratuita e de acesso a todos. E aí surgiu o programa das escolas cívico-militares. Né? Criei a frente parlamentar no início de setembro, ou em agosto ou em setembro de 2019. Logo depois veio o decreto do então presidente Bolsonaro sobre a legislação das escolas cívico-militares, o decreto 10.004 de 2019. Começou o processo de implementação pelas escolas. Infelizmente veio a pandemia em 2020, então a gente viveu um momento atípico também dentro da realidade escolar, os alunos não indo para a escola, o programa se estagnou, voltou parcialmente em 21 e aí conseguimos implementar no estado de São Paulo a nossa lei, né? Conseguimos implementar no estado de São Paulo, salvo engano, 10 ou 12 escolas cívico-militares. A gente tinha uma grande dificuldade, porque o programa federal, como é um programa federal, a gente só contava com militares federais, então militares das Forças Armadas. Então, caso específico de Mogi, esse trabalho que a gente vem exercendo aqui já de algum tempo com o Lintes. Nós conseguimos que Mogi tivesse sido contemplado, salvo engano, em 21, né? Em 2021, só que não tinham militares federais, não tinham militares das Forças Armadas para atuar até numa das escolas, que é a Cláudia Abraão. Então, acabamos não conseguindo implementar em algumas cidades por falta dessa quantidade de militares. Então, eu defendi ao longo da campanha do então candidato Tarcísio que a gente pudesse ter um programa próprio no estado de São Paulo. E ele colocou isso no plano de governo, fez esse compromisso comigo. Teve a transição de governo. Infelizmente, o governo federal abandonou o programa. Então, com isso, ele acabou. E a gente ficou o ano de 2023 e início de 2024 sem nenhum programa das escolas cívico-militares. Conseguimos que o governador colocasse esse programa de maneira institucional. Eu ajudei a criar também a lei com o governador, juntamente com o secretário Renato Feder, juntamente com o secretário Guilherme Derrite. Foi para a LESP, aprovamos. O governador, de forma corajosa, colocou 100 escolas cívico-militares, um número ousado, né, até para um início de programa. Foi judicializado. Fui até Brasília, numa audiência com o ministro Gilmar Mendes. Conseguimos tirar essa judicialização por parte do TJ. E aí a previsão era que iniciasse em 2026. Então, cobramos politicamente e agora ela vai se iniciar em 2025. Cumprimos todas as etapas do processo, né, que compete a uma implementação de escolas cívico-militares. Então, existe uma grande demanda da sociedade pelo programa. Aqui em Mogi não é diferente. A gente acompanha isso. A gente, conversando com os diretores das escolas contempladas, inclusive o relato é esse, de muitos pais procurando para matricular. Por mais que essas escolas sejam escolas mais periféricas, sejam escolas que tenham estigmas não tão bons por conta de violências anteriores, por conta de vulnerabilidade social, mas mesmo assim, muitos pais querendo matricular seus filhos, muitos professores querendo lecionar nessa escola, porque querem ter a tranquilidade para poder trabalhar. Então, esse processo, como que começou lá em 2019, a gente fica muito feliz, né, de estar iniciando ele agora de fato implementado e concretizado no ano de 2025. Um processo longo, né, deputado? Vereador, e aqui na cidade, o que o senhor tem percebido? Teve uma consulta antes à comunidade escolar? Qual foi a recepção aí por parte de pais, professores, também alunos com relação a esse modelo? Certo, o projeto das escolas cívico-militares, ele é extremamente democrático, ao contrário do que a esquerda, né, deputado, tem um costume de afirmar. Até porque são processos muito transparentes, como, por exemplo, o início de uma audiência pública juntamente à comunidade escolar. E quando a gente fala de comunidade escolar, a gente fala que os pais, os alunos, os funcionários, né, os professores, diretores, são todos devidamente consultados. E este processo amplamente democrático, acessível, nós conseguimos uma aprovação média aqui de 85%, 88% nas escolas que solicitaram a adesão desse programa das escolas cívico-militares, né? E importante ressaltar também que Mogi das Cruzes foi a cidade que mais solicitou o pedido para aderir ao programa das escolas cívico-militares. Foram 9 escolas no total, e nós conseguimos agora trazer 2. Né? O meu sonho, até brinco com o tenente, era apenas uma e ele conseguiu aí trazer para a gente essa segunda, e estamos trabalhando para que possivelmente a gente consiga trazer uma terceira escola aqui no ano de 2026. Eu vou fazer até um adendo sobre isso. Eu brinco que é o programa mais democrático que existe. Não existe nenhum outro programa, seja na municipalidade, seja no estado ou na parte federal, que
ele consulta tanto para ser implementado. Para uma escola ser cívico-militar ser implementada, a primeira coisa, o diretor ele tem que ser favorável. Então, o diretor, o gestor da escola, ele que tem que solicitar o programa. Se ele não quiser, não vai. Depois que ele solicita, a gente faz uma audiência pública, onde a gente explica para a comunidade escolar, a Secretaria de Educação explica todo o processo da escola cívico-militar e o que vai acontecer ao ela ser implementada. Depois disso, é aberto uma consulta pública, né? Primeiro audiência pública, depois uma consulta pública. Nessa consulta pública, todos da comunidade escolar votam. Então, os alunos acima de 16 anos, aqueles abaixo, quem vota são os pais, os professores, os funcionários da escola, o diretor. E aí, só é implementado a escola cívico-militar se mais de 50% da comunidade escolar votar, né? E desses 50% tem que ter mais de 50%, obviamente, sendo favorável à implementação do programa. É uma escola que não pode ter ensino noturno, é uma escola que dentro das cidades ela tem que ter mais uma escola estadual, então as cidades menores, que só tem uma escola estadual, ela não pode ser implementada cívico-militar para a pessoa ter opção. Então, depois de implementado, que a gente está hoje nessa fase, é aberto dentro do sistema para todos os alunos que quiserem solicitar transferência para outra escola, está aberto o sistema. Todos os professores que quiserem solicitar transferência para uma escola regular, está aberto o sistema. Assim como alunos de fora que queiram matricular, mas a gente sabe que a fila de espera é grande. Então, é um programa extremamente democrático, que escuta a comunidade escolar e só é implementado caso a própria comunidade escolar queira. E tem alguma mudança ali na estrutura da escola, na estrutura física? É mais uma questão de metodologia mesmo? Como que funciona? É uma mudança organizacional. Estrutura física não. A estrutura da escola continua a mesma. Óbvio, ela vai ter uma visibilidade maior, com isso acaba recebendo alguns recursos por conta disso, mas não pelo programa em si. A estrutura continua a mesma, a metodologia de ensino continua a mesma, o conteúdo programático, que é aquilo que é ensinado dentro de sala de aula, continua o mesmo. Então, qual é a mágica, né, para aumentar 20% de nota no IDEB, que é o que aumenta a escola cívico-militar, diminuir a evasão escolar em mais de 70%, aumentar em 50% a quantidade de alunos estudando no ano correto, são os dados do programa. Qual é a mágica se não muda nada? É a cultura de disciplina. Hoje a gente tem perdido isso dentro de sala de aula. Hoje os alunos podem tudo e não devem nada, né? Que é diferente um pouco da nossa época, quando nós estudamos. Então, assim, quando você cria essa cultura da disciplina, eu não estou falando de uma restrição grande, não. Os militares não vão impor uma disciplina. Não. Escola não é quartel. A gente corrobora com essa frase, né? O aluno não é soldado. Mas também não pode o aluno achar que pode fazer tudo dentro de sala de aula. O aluno não pode achar que pode fazer tudo dentro do ambiente escolar. Então, aquela disciplina do passado, que quando o aluno chega, ele perfila, ele canta o hino nacional, ele vai ordenadamente para a sala de aula. Em sala de aula, ele levanta para respeitar o professor. Ele fala com o professor com respeito. Na hora do recreio, ele vai brincar, ele vai jogar bola, ele vai se sujar, porque criança é criança e tem que ser assim. Depois ele volta ordenadamente dentro de sala de aula. Então, esse processo de disciplina que aconteceu na maioria das escolas de antigamente, que formou ótimas pessoas, que a gente tem perdido. Hoje o aluno vai do jeito que quer, desrespeita, entra o momento que quer dentro de sala de aula, muitas das vezes fuma maconha dentro de sala de aula, intimida o professor. Se ele toma nota baixa, ele questiona o professor que toma nota baixa, o pai questiona o professor que deu nota baixa para o filho. Então, assim, a gente está vivendo hoje um ambiente escolar totalmente desregrado. Esse desregramento tem dado os resultados, e os resultados são extremamente ruins, né? Em todos os índices, o Brasil corrobora os piores índices de educação. E vai muito por conta dessa cultura. Eu brinco que é a cultura da janela quebrada, né? Porque a teoria da janela quebrada, onde tem um dano, cada vez esse dano aumenta porque as pessoas não cuidam, não zelam. Não tem o senso de pertencimento agora trazendo para a escola. E é isso que acontece. O aluno ele entra vindo de um fundamental, às vezes, maioria das vezes, municipal, né? Que as escolas municipais, em regra, são boas. Ele vai para uma escola estadual. Para ele sentir pertencente a algum grupo, para ele se sentir notado, né, o que é natural da juventude, quem são as referências hoje dentro de sala de aula? Quem são as referências dele dentro da escola? É aquele que está fumando maconha, é aquele que está ameaçando o professor, é aquele que está bolando aula. Então, ele, para se enturmar, que é a teoria da janela quebrada, ele vai acabar virando um desses. E aí, se a gente não inverter a roda,
fica complicado, porque hoje é a exceção, hoje aquele excluído é o que estuda, é o que é organizado, é o que respeita, esse é o bobo, né, que está sendo deixado de lado. E a gente precisa inverter isso, a gente precisa mostrar que ele é o certo, né, ele precisa virar referência. A escola cívico-militar traz isso, sistema de pontuação, sistema de premiação, né, os melhores alunos eles viram os comandantes da turma, então você começa a criar mérito para as crianças, para os adolescentes que viram referência e, obviamente, isso cria uma cultura diferente dentro da escola. Mas a metodologia continua a mesma. O militar não está em sala de aula, o militar ele ajuda por fora, ele ajuda na parte organizacional. Não existe qualquer tipo de fiscalização de conteúdo, muito pelo contrário, isso tudo é regrado pela LDB. Vereador, e aqui na nossa cidade, né? O que esse modelo, essa prática, o senhor acredita que pode trazer de diferença para ajudar também a diminuir esses índices de violência? A gente sabe, tem um histórico aqui na região, né? A gente teve um caso em Suzano muito, né, emblemático, que repercutiu no país inteiro. Então, é uma questão de segurança. Essa é a preocupação? Exatamente. Infelizmente, nós temos muitos casos de violência aqui nas escolas, né, estaduais. Tivemos essa situação em Suzano, que foi um caso muito emblemático, né, de uma repercussão, inclusive no mundo inteiro, né. Infelizmente, nós temos também um consumo de drogas totalmente disseminado nesses colégios estaduais. E, repito, isso graças a uma cultura que foi implementada na nossa sociedade, né? Uma cultura que, inclusive, a esquerda gosta de corroborar muito, né? Esse desregramento. Tanto é que nós tivemos muitos embates aí com a POSP, que é o sindicato dos professores, né? Eles são ligados a partidos de esquerda com o PT, PSOL, PCdoB, que inclusive deu um pouco de trabalho lá para você, né, deputado? Mas a gente conseguiu reverter toda essa situação. E eu acredito muito que as escolas cívico-militares estão aí para poder solucionar não somente uma questão pedagógica, não somente uma questão de educação, mas também no âmbito da segurança, trazendo mais tranquilidade aos alunos e também aos pais e aos funcionários dessa comunidade escolar. Aqui a gente está explicando como funciona, né? Mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Como é que é, vereador? Em relação? Em relação ao modelo, à metodologia. Certo. O deputado Tenente Coimbra, acredito que ele tenha passado muito bem a respeito dessa situação, e eu reforço que essa metodologia das escolas cívico-militares é de grande sucesso a partir do momento que você implementa 3 valores basilares para o funcionamento saudável de qualquer sociedade. São eles: ética, ordem e disciplina. Vou dar um exemplo. A gente tem horário para começar, a gente tem horário para terminar essa entrevista. Eu não posso vir de qualquer forma, vestido de qualquer maneira, né? Todo o ambiente precisa ser devidamente respeitado. A escola é a mesma coisa, né? Infelizmente, a gente vê alunos chegando a hora que desejam, saem a hora que querem, não respeitam o professor, são alunos que literalmente dão tapa no rosto do professor porque estão descontentes com alguma nota que foi dada. E uma situação bizarra também, porque assim, a gente tem que chamar a atenção para os pais, né? A gente estava conversando com uma diretora hoje e a diretora falou que teve um aluno que fez uma pichação, né, ali no muro da escola. E aí a diretora obrigou esse aluno a fazer a limpeza desse local. O pai chega para o aluno e fala assim: olha, da próxima vez, faça a pichação e coloque a responsabilidade em outro colega para que você não seja culpado. Como assim? Sabe? Então, aluno entrando com peixeira dentro da escola, sabe? Briga de soco, professor indo embora para casa chorando com problemas psiquiátricos, problemas com quadros depressivos. Então, assim, o que a gente vivencia hoje nas escolas públicas do nosso país é muito grave. E eu vejo que as escolas cívico-militares é uma das grandes soluções para a gente conseguir sanar todo este problema. Deputado, com relação aos profissionais que já estão na escola, existe alguma capacitação, uma orientação? Como que funciona? Sim, agora no final do mês de maio, a gente vai iniciar o processo seletivo de contratação dos militares. O mês de junho vai ser um processo de treinamento, primeiro um treinamento online, e aí no final do mês de junho um treinamento presencial de como vai funcionar essas escolas cívico-militares já para o segundo semestre. Existem algumas coisas que precisam ser regulamentadas pela Secretaria de Educação, entre eles a apresentação individual dos alunos, né, as cobranças e alguns itens que serão proibidos, serão divulgados amplamente, como, por exemplo, a colocação de piercing, de acessórios, de bonés,
né, que não serão permitidos dentro do ambiente da escola cívico-militar. Ao longo do segundo semestre vai chegar a parte de uniformização, vão chegar os uniformes para esses alunos. Então, tudo isso vai ser descrito ao longo do mês de junho, ao longo do mês de julho, para iniciarmos em agosto com todo o programa funcionando a contento. E, obviamente, aquele aluno, aquele professor, aquele pai que, de repente, não queira que seu aluno continue, a fila de espera, a gente sabe que ela é muito grande, ainda mais cidades extremamente grandes como a cidade de Mogi, a gente sabe que a demanda ela é muito forte. Então, se a gente colocasse 10 escolas cívico-militares aqui, a senhora pode ter certeza que as 10 seriam preenchidas todas as vagas. Então, a gente tem grandes perspectivas aqui para a cidade de Mogi. Eu fiz o compromisso, porque devemos ter uma nova leva, inclusive em 2026, de escolas cívico-militares. Esse processo seletivo deve começar no segundo semestre de 2025. O compromisso de tentar trazer mais uma aqui para Mogi, para pelo menos fechar 3. 3 está de bom tamanho, né, Lindsay? Exatamente. E acaba se tornando o município de todo o estado de São Paulo com a maior quantidade de escolas cívico-militares. Na verdade, já somos, né, deputado? Com 2 escolas cívico-militares. Foi o município que mais pediu para participar deste programa, 9 no total, e agora o município de todo o estado de São Paulo que mais tem unidades desse programa. Como é que tem sido o retorno, vereador? De pais, de educadores? Muito positivo. Inclusive, a minha plataforma de campanha foi muito dedicada à questão das escolas cívico-militares, né? Não somente nessa campanha para vereador, como também quando fui candidato a prefeito em 2020. É uma pauta que eu defendo há muito tempo, né? Conheci o deputado Tenente Coimbra através daquela, então, candidatura à prefeitura, através também dessa defesa do modelo cívico-militar. E a recepção por parte da comunidade escolar, por parte da população, tem sido de grande valia como termômetro, né? Ou seja, a gente tem percebido que estamos efetivamente no caminho correto. A população tem nos parabenizado, né? Mandado mensagens para as nossas redes sociais, parabenizando pelo projeto. Aliás, projeto não, né? Porque às vezes dá a sensação de que é algo que ainda vai acontecer. Na verdade, por este programa das escolas cívico-militares, como o deputado Tenente Coimbra muito bem falou, existe, inclusive aqui em Mogi já, uma certa fila de espera, inclusive não somente de alunos, como também de funcionários que desejam migrar para trabalhar em uma dessas 2 escolas atualmente contempladas, né? No caso, a Euriclides Jesus Erbini e a Frei Timóteo. Deputado, com relação a todo o estado, né? Existe uma expectativa de quantos alunos já vão participar? Vocês têm aí um levantamento ou ainda é mais para frente? Eu não tenho o número absoluto, mas nós estamos falando de 100 escolas, com uma média aí de 500 a 1.000 alunos por escola. Algumas escolas são menores, outras são maiores, obviamente. Então, a gente coloca aí numa média de 750, a gente vai estar falando de 75 mil alunos que vão ter sendo contemplados pelo programa. Então, nós temos 5.700 escolas no estado de São Paulo. Salvo engano, mais de 4 mil escolas só voltado para o Fundo 2 e médio, né? Fundo 2 e ou médio. Então, nós temos 100 ainda, um número abaixo e, obviamente, um número pequeno mediante a proporção das escolas no estado de São Paulo. O meu sonho particular, isso não é um projeto do governador, não é do secretário, não é um número concreto, é que a gente possa colocar no mínimo uma escola cívico-militar por município no estado de São Paulo, para criar essa opção. Obviamente, os municípios maiores têm um pouquinho mais. Se a gente conseguir chegar, são 645 municípios. Se nós conseguíssemos chegar ali por volta de 750, 800 escolas, eu acho que seria um número gigantesco. Então, nós estamos solicitando ao governador para que nessa próxima leva sejam contempladas mais 100 escolas cívico-militares. A gente sabe de toda a dificuldade orçamentária também quanto a isso, né? E de processos de implementação. Mas eu tenho certeza que essas 100 escolas cívico-militares que já estão sendo implementadas em 82 municípios, elas vão virar um grande case, um grande exemplo, porque são escolas, na sua maioria, que têm um processo de vulnerabilidade, que têm uma necessidade, uma urgência de ajuda. E essas escolas cívico-militares vão vir para dar essa ajuda. E os números eles vão falar por si só. E esses números positivos, você pode ter certeza que vão ser um estímulo para as próximas escolas solicitarem adesão. Então, a adesão que na primeira leva do programa foi em torno de 400 escolas. Tenho certeza que na próxima leva do programa a gente vai estar falando em praticamente 1.000 escolas. Vereador, e o senhor continua também acompanhando essa implementação? Como é que tem sido também os resultados? É importante também saber como é que a comunidade vai receber nessas escolas, essas 2 aqui em Mogi das Cruzes. Exatamente. A comunidade escolar, a população mogiana tem recebido de forma muito positiva.
né? O deputado falou a respeito da quantidade de alunos que vão ser atendidos, em torno de 75 mil, né, deputado? Estimativa de 75 mil alunos, e aqui em Mogi nós temos aí um número de 1.400 alunos aproximadamente que serão atendidos, né? Então nós estamos falando de um número muito relevante, são 1.400 famílias que terão a oportunidade de verem seus filhos com uma educação diferenciada, né? Inclusive nós temos contato de alguns pais que têm afirmado que vão retirar seus filhos de colégios particulares aqui do município para essas escolas cívico-militares. Então, veja, é um programa que tem uma grande referência, é um programa que já é muito bem validado, né? O governo do presidente Jair Bolsonaro acertou em cheio em implementar em todo o país, mesmo que de uma certa forma um pouco embrionária, ainda inicial, a considerar que em 4 anos, infelizmente, não se faz muita coisa, né? A considerar também muitas outras demandas nacionais que o nosso país tem, mas é um projeto que mesmo em curto espaço de tempo, mesmo com todo o trabalho árduo por parte da esquerda, essa esquerda nefasta que nós temos no país, nós conseguimos grandes avanços, né? E aqui em Mogi das Cruzes, deixei muito claro já em meu discurso na Câmara que temos ali representantes de partidos que fizeram, né, um trabalho muito intenso para tentar nos atrapalhar, e quando eu digo nos atrapalhar, eu não estou falando necessariamente de mim, deputado Tenente Coimbra, mas eu falo da nossa comunidade, das pessoas que são favoráveis a essa temática, né? E agora a gente precisa cravar que eles perderam. E é assim que se faz a batalha política, né? Dentro do campo das ideias, dentro do campo de discussão, de projetos que se transformam em programas, e de forma efetiva nós estamos mudando a realidade do nosso país. Uma das medidas, né, que foram de leis adotadas esse ano é a questão do uso restrito do celular, né, em sala de aula, na escola. Isso também, né, faz parte também da metodologia, essa questão de restringir, porque a gente sabe que muitas crianças estão viciadas, né, deputado? Não só as crianças, né? Eu tenho um grande orgulho de ser um coautor dessa lei, sou um dos coautores dessa lei, que sofreu muitas críticas, confesso. Mas até mesmo no nosso dia a dia, às vezes você pega o celular, você está vendo um filme, você está vendo algum programa na TV, você pega o celular para responder uma mensagem, você entra num aplicativo, você entra em outro, quando você olha já passou 20 minutos, você perdeu o acompanhamento. Acho que isso já aconteceu com todo mundo. Imagina isso dentro de sala de aula. Imagina um aluno pegando o celular dentro de sala de aula, recebendo uma explicação de algo que ele nunca viu. Se ele perde o início, ele não vai conseguir dar continuidade, não vai conseguir fazer o exercício, ainda mais se for um exercício de exatas, por exemplo. Então, não combina. Celular não combina com dentro de sala de aula. E acabou sendo extensivo também para a parte do recreio. Porque hoje, e aí, com experiência própria, familiar, os alunos também não brincavam mais. Os alunos ficavam, que nem nós três estamos, um de frente para o outro, cada um no celular, jogando um joguinho, jogando um stop, jogando alguma coisa que poderia ser física. Eles não estavam mais se envolvendo, não estavam mais se relacionando como sociedade. Então, eu acho que é uma lei extremamente positiva, vão ter resultados positivos. Obviamente, os alunos eles ficam chateados, é natural, eles querem ter o celular, mas, sem sombra de dúvidas, vai ser muito importante para o futuro deles e para a educação. Gostaria de falar um pouquinho também? Sim, inclusive nós planejamos aqui no nosso mandato tratar sobre essa questão também no âmbito municipal, né? É um projeto muito interessante, até parabenizo aqui publicamente o deputado Tenente Coimbra. É uma tendência, né, infelizmente, os jovens terem muito contato com a tecnologia, e isso tem feito com que o ensino ele fique em segundo plano, né? E infelizmente a tecnologia ela tem esse lado perverso, né? Então precisa saber utilizar. Obviamente que nós não estamos falando aqui longe disso, né? Regulamentação de rede social, nada disso. A gente fala aqui na verdade de uso, sim, livre, restrito, com liberdade de expressão, só que com devido cuidado, porque infelizmente nós temos esse lado que precisa ser trabalhado também com os mais jovens. Certo, a gente já está chegando no final aqui do programa. Eu queria pedir as considerações finais dos dois convidados sobre o tema, a implantação, tanto aqui quanto em todo o estado de São Paulo. Quero agradecer a oportunidade, né, falar de um tema tão relevante, tão em alta, que são as escolas cívico-militares. E eu fico muito confortável de falar nesse tema aqui em Mogi, porque a nossa luta pela implementação já acontece há muito tempo, né? Como eu disse, desde o meu mandato passado no programa do governo federal, e eu devo muito a essa luta aqui municipalmente ao vereador Felipe Lintz, né, que mesmo quando não tinha uma cadeira política, ele encampou a bandeira, ele trabalhou, ele fez o convencimento dos pais mostrando a realidade do programa, mesmo tendo algumas pessoas
que se dizem educadores, que se dizem lutar pela educação, mas na verdade lutam contra a educação. Eles lutam por uma educação que se torna refém, né, que não faz pensar fora da caixa. E essas pessoas perderam. Quem ganhou foi a educação, quem ganhou foi a vontade dos pais, quem ganhou foi a vontade da escola. Então eu tenho muito orgulho de ter 2 escolas cívico-militares em Mogi, como bem disse o Felipe Lintz, né, a cidade que tem mais escolas cívico-militares no estado de São Paulo, e fico com o meu compromisso, porque a gente sabe que cabe mais. Então vamos colocar a 3ª cívico-militar aqui já em 2026. Maravilha. Vereador? Bom, eu quero muito falar isso aqui, porque o deputado Tenente Coimbra, ele foi a única pessoa no meio político que me estendeu a mão depois de uma candidatura à prefeitura onde eu saí muito desgastado, né, em todos os aspectos, né, especialmente no aspecto pessoal mesmo, né. Então, assim, foi uma batalha muito dura, conseguimos um bom resultado na época. O deputado Tenente Coimbra olhou com muito carinho para a nossa campanha, viu o nosso trabalho em defesa das escolas cívico-militares e foi a única pessoa no meio político que estendeu a mão para mim, né? Deu uma oportunidade de poder trabalhar com ele, sou muito grato a isso. Já falei isso várias vezes, mas é importante ressaltar, porque sempre vou ser grato, independente do que aconteça daqui para frente, mas o deputado pode contar comigo, sempre com o nosso mandato. Se hoje estou aqui como vereador, também grandíssima responsabilidade dele, né, que me ajudou muito nessa inserção dentro do PL, que não foi uma batalha tão fácil, Não foi. né, mas estamos aqui hoje, né, agradeço muito ao deputado Tenente Coimbra pela orientação, né, que sempre me foi dada, sempre conversando comigo, né, uma pessoa muito mais experiente do que eu na política, ainda estou começando na política, na vida pública. Enfim, o que eu tenho para falar é apenas gratidão ao deputado, né, gratidão a todo o gabinete dele, que sempre me recepcionou muito bem, e com certeza a gente vai conseguir implementar aí essa 3ª escola cívico-militar, obviamente que a gente não pode cravar, né, teremos, né, porque não depende somente de nós, né, mas a gente vai trabalhar muito intensamente para que a gente consiga colocar essa 3ª escola agora na virada do ano. Eu queria só deixar mais um recado, se alguém que está nos assistindo tiver qualquer dúvida sobre escolas cívico-militares, pode procurarmos na rede social, só jogar Tenente Coimbra em qualquer rede social, que eu vou ter o maior prazer em tirar alguma dúvida sobre escola cívico-militar ou sobre algum outro tema também referente ao nosso mandato. Exatamente, nas minhas redes sociais também, Felipe Lintz, vou até soletrar porque é um nome um pouco difícil, né? L-I-N de navio T-Z. Nas minhas redes, Instagram, Facebook, enfim, a gente está à disposição também para solucionar as dúvidas. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Agradeço também a você que acompanhou mais um Câmara em Debate e até o próximo programa.